Dredge é de longe uma das melhores experiências que tive nesse ano de 2023 por aqui no Nintendo Switch, com um barco livre para explorar um arquipélago cheio de mistérios, pescaria com mecânicas divertidas e não repetitivas, upgrades que mais parecem árvores de evolução de um RPG, e um mundo que parece ter saído dos livros de H.P. Lovecraft, onde na escuridão do vasto mar esconde monstros terríveis que, diante da loucura da sua mente, fica a dúvida se eram reais ou frutos da sua perversa imaginação. Dredge é um jogo indie da Team 17, paguei R$ 35,98. Estou jogando constantemente e quero te mostrar bons motivos para você dar uma chance a esse game no seu Switch, seja jogando em modo portátil ou na dock ligada à sua TV. Eu tenho certeza que será uma aventura incrível. Vem comigo na análise. Primeiro, deixa eu te falar dos gráficos do jogo. Temos aqui um visual incrível remetendo à pintura a óleo, mas com um clima sombrio e misterioso, com cenários variados, mudando de atmosfera a cada bloco do arquipélago, já que temos um amplo mapa onde é ligado todo pelo mar, te permitindo ir de barco de uma ponta a outra, sempre variando o céu e a coloração do mar de acordo com a identidade de cada região, tornando sua exploração sempre recompensadora visualmente e instigante diante dos mistérios que cada área reserva. E falando em mistérios, aqui é um dos pontos mais altos do jogo. Mesmo sendo um jogo que te convence que a pescaria é a principal mecânica, mas a exploração e o enredo do jogo te levam a querer entender o que acontece em cada uma das áreas, começando pelo fato que você chegou à ilha por um acidente. Mas, após isso, te cedem um barco para voltar ao mar, pescando para pagar sua dívida. Mas vai muito além disso, pois cada personagem secundário, cada ilha abandonada e cada área do mapa esconde um segredo, algo que vai te fazer ir de cima a baixo nos mares. Vai despertar a sua curiosidade e vai te colocar em perigo, já que o clima de mistério não é à toa. Os mares são habitados pelas mais diversas criaturas da imaginação de um leitor de Lovecraft. Então, aprofundar na história do jogo seria estragar a sua experiência por aqui, algo que não quero fazer de forma alguma. Valendo citar algo que você já deve ter visto: o jogo está todo legendado em português do Brasil. Isso já é um ponto incrível para um jogo que te coloca a investigar mistérios com mecânicas fáceis de entender com a leitura delas na tela. E como você controla um barco de pesca, preciso te falar das mecânicas do jogo, onde conseguiram criar vários modos de pesca para que nunca caia na rotina de apertar um botão, depois aguardar e voltar a apertar o mesmo botão, como vários outros jogos fazem. Por aqui, a pesca precisa de comandos exatos que surgem na tela conforme o tipo de pesca que está sendo realizada, já que os peixes são divididos por tipo, como água rasa, litorânea, abissal e várias outras classificações de profundidade, além de estar em ambientes e horários específicos, tornando mais divertida a pesca, pois além dessa complexidade na hora da pesca, você precisa equipar o seu barco, que tem um espaço limitado e determinado para cada peça que deseja instalar, pois para ir pescar em profundidade abissal, por exemplo, irá precisar da vara de pesca certa, que exige uma quantidade de blocos para ser instalada no seu barco, que esse toma o espaço dos futuros peixes que irá pescar, algo que parece complexo lhe contando assim, mas o jogo te ensina na prática, de forma sutil e fácil, que administrar o espaço e fazer upgrades é o segredo de boas recompensas explorando os mares. Algo que não posso deixar de te falar é que o tempo é um fator primordial, já que ele só conta quando você se movimenta ou pesca, te dando a impressão que você está no controle dele, mas na verdade é ele que está controlando você, já que seu pescador fica cansado e de noite as loucuras dos mares tomam a sua mente, te fazendo ver coisas ou até mesmo confundir as coisas que existem ali. As noites do jogo são incríveis, pois nelas habitam certos peixes, mas também moram os mais inúmeros perigos do jogo, valendo te lembrar que você é um pescador, não um caçador de monstros ou um ser com poderes de eliminar seres sobrenaturais. Você somente consegue fugir e se adaptar às rotinas dos seres do jogo, que são destrutivos, capazes de lhe afundar, mas que também seguem padrões e regras,
que você, como jogador, deve superar o seu medo do escuro e aprender como superá-los sem ataque. Uma proposta genial e muito divertida, já que você se pega pensando em como passar por determinadas áreas, já que monstros habitam por ali. E para isso, você também equipa seu barco com luzes, motores para maior velocidade e adquire certas habilidades que não devem ser faladas por aí, já que são sombrias. Deixa eu te contar alguns pontos soltos, mas que fazem uma ótima diferença no game por aqui. No escuro, o jogo trata de te mostrar somente o que as luzes do seu barco revelam à sua frente, sendo legal ver essa mecânica no gameplay aqui. O farol do jogo é realmente visto de todos os pontos do mapa, fazendo jus à sua função. O som do jogo é fantástico, te passando o clima de tensão a cada instante necessário, com uma trilha sonora recheada de instrumentos característicos em filmes de terror. A vibração dos controles é incrível, já que te anunciam perigos que você não está vendo, sendo divertido jogar preocupado com a vibração. O game não apresentou má performance. Tudo aqui está funcionando perfeitamente, então não precisa se preocupar com o jogo fechando com tela preta, queda de FPS ou bugs. Temos aqui um jogo rodando suave no Nintendo Switch, seja no modo portátil ou na dock, que vale te dizer, o mesmo tem lindas texturas por conta da sua decisão de arte do game, então na dock o jogo somente aumenta a resolução. E vale te dizer que joguei o Dread direto no Switch sem desligar o jogo, deixando ele sempre ligado para estressar o aparelho ao máximo. Eu paguei R$ 35,98 no Dread comprando ele na eShop da Argentina, sendo que no primeiro momento me foi cobrado R$ 57,00 e uma fração no cartão de crédito. Mas, como as compras por lá estão recebendo parte do valor de volta, eu tive o valor final de R$ 35,98. Um valor muito bom para esse jogo, que é lindo aqui no Nintendo Switch, está todo em português do Brasil, que varia de 8 a 16 horas de gameplay, mas que excede esse tempo se você fizer todos os upgrades do barco e pescar todos os peixes do catálogo e quiser resolver todos os mistérios do arquipélago. Poderia prolongar esse vídeo te contando tanta coisa que vi nos mares desse jogo, te mostrando os seres marinhos que me assustaram, te dizendo as histórias que li por aqui ou revelando segredos obscuros que deviam estar nas profundezas da escuridão. Mas eu prefiro te deixar navegar por esse lindo mar sozinho, controlando sua mente frágil diante da escuridão, para buscar suas próprias respostas, já que no alto mar você é uma pequena criatura enfrentando a imensidão do desconhecido ou a caminho do Cthulhu. Deixa aqui nos comentários se pretende explorar o Dread ou se ficou curioso para explorar esse game. Eu quero ler seu comentário, te responder e bater esse papo com você. Se eu deixei passar algo, coloca aqui também que posso te ajudar, se isso não for te dar spoiler. Do mais, te deixei passando 2 vídeos do canal. Se algum deles for interessante para você, continuamos conversando por lá. Abração, tomem cuidado no escuro e até mais!